O tema da coluna dessa semana é MST, entre a mística e a mistificação. Olá, meu nome é Léo Jorge, eu sou psicanalista, sou militante comunista e comunicador popular aqui no sul de Santa Catarina. Essa é a Tribuna Tubanharô, um jornal com compromisso de classe aqui em Tubarão. Nessa coluna, eu vou tecer uma crítica à análise de conjuntura mais recente, publicada no canal do MST. Ao meu ver, essa análise de conjuntura ela tem equívocos estruturais e faz com que a mística, essa capacidade de recrutar emoções, de nos colocar numa disposição de uma sensibilidade para o laço de luta, perde muito, fica muito debilitada quando a gente mistifica qual é a dinâmica da realidade, quais são as reais posições e o que realmente está acontecendo. Mas criticar o MST não é tarefa fácil. O MST é praticamente a reserva moral da esquerda brasileira. Reserva moral é um termo que se usa para nomear uma parte, um segmento de algum agrupamento político que é preservado de ser relacionado com posições e ações que são ou impopulares ou completamente contraditórias. O MST é a parte da esquerda que nunca perdeu o seu vínculo com a base, sempre esteve lá fazendo trabalho de base. Mesmo assim, eu entendo que cabe uma crítica franca e mais qualificada possível em relação à postura do MST em relação à conjuntura. Eu entendo que esses erros são construídos por um equívoco estrutural, um problema não reconhecido. Eu vou tentar tratar desse problema. Mas antes disso, para poder qualificar, inclusive, melhor a minha crítica, eu quero contar um pouco da minha história com o MST. Eu conheci o MST provavelmente como todo mundo, pela televisão, mas quando eu estava morando em Florianópolis, eu participava da rádio comunitária local, a Rádio Campeche. Ela tinha um militante do MST e foi com ele que eu comecei a conversar, a entender, a ouvir, né, de primeira mão, digamos assim, quais são as ideias, os fundamentos e a história do movimento. Depois, alguns anos depois, eu vim trabalhar em outra rádio comunitária, aí fazendo um programa de entrevistas. Então aí algumas entrevistas que eu fiz. Não sei para que lado eu faço, eu sou novo nisso. Eu quero deixar essa parte ali para deixar sempre visível esse belo cachepô, que na verdade é um bojo de alfaia, né, com o símbolo do contestado. E quem sabe um dia eu conto, inclusive, a minha relação com o maracatu de baque virado, meu tempo lá na favela do Pina estudando. Enfim, a crítica do mestre Chacon em relação a candomblé de rua, candomblé na rua, mas esse é outro papo. Eu estava trabalhando nessa rádio comunitária, fazendo esse programa de entrevistas, mas eu também ajudava, primeiro na parte técnica e depois como co-apresentador, a realizar um programa do MST nessa rádio comunitária. Fazia diversas, enfim, entrevistas com membros do movimento e pessoas que, enfim, colaboravam. Foi por causa desse meu trabalho que eu fui convidado a participar em 2023 do encontro estadual do MST aqui em Santa Catarina. Aí eu saí daqui, peguei meu parco, dinheirinho, enchi o tanque do meu carro, saí aqui do sul de Santa Catarina, fui lá para o oeste de Santa Catarina, onde foi um encontro. Muito bom participar do encontro, dos debates, a comida muito boa, né? A festa ali foi muito boa também. As análises, conhecer o movimento e as pessoas que estão, enfim, debaixo da lona, que estão no assentamento, das cooperativas, toda quem está trabalhando na escola, conhecer como funciona realmente o movimento, suas dificuldades e a luta de fato. Passei a respeitar muito mais o trabalho do MST a partir daquele encontro. Pois bem, a vida foi tomando outros rumos, né? Eu fui tomando outros rumos politicamente, mas sempre ciente de que e sempre dedicado a trabalhar militantemente. Então eu decidi propor a um militante histórico do MST, esse inclusive que me convidou para o encontro estadual em 2023, me propus a ajudar na comunicação digital, né, desse militante específico, não do MST. E aí editei vídeo para ele, para, enfim, né, ficar
uma qualidade melhor, circular. Fiz uma entrevista também para ele poder expor de maneira mais organizada suas ideias, enfim, o que tem a colocar. E aí eu quis debater com ele mais francamente qual era a real situação, a avaliação dele, né, sobre o que estava acontecendo em relação ao governo Lula e principalmente sobre a Conab, né, porque até aquele momento o governo não tinha tocado verdadeiramente os estoques reguladores para controlar o preço dos alimentos, para atuar diretamente sobre a inflação dos alimentos. E eu vou fazer uma pausa aqui, fazer um parênteses. A resposta que me deu esse militante foi melhor analisada por um outro militante com quem eu compartilhei essa história, né? Engraçado que esses dois militantes, aí, tanto do MST e esse outro, os dois já foram deputados estaduais aqui em Santa Catarina, né? Todo mundo já sabe, que só na pesquisar já sabe quem são. Não vou falar nome, mas enfim. Que esse outro militante falou assim: bem, você pediu para esse militante do MST uma análise e o que ele te entregou foi uma propaganda. E, de fato, foi isso que aconteceu. Quando eu perguntei sobre a situação da Conab, o que ele me enviou foi um vídeo de propaganda da Conab. E nesse vídeo dizia que estava tudo bem, tudo uma maravilha, tudo estava sendo realizado da melhor maneira possível, o que simplesmente não era verdade, né? A política de estoques reguladores, e mesmo foi tomada parcamente, né, só voltou em 2025, né? O governo assumiu em 2023. Enfim, não me senti extremamente desrespeitado por essa atitude, tanto que não troquei mais mensagens ali. Então eu vou analisar agora, contada essa historinha, qual é o meu entendimento sobre a estrutura dos equívocos da análise de conjuntura do MST. E o primeiro elemento que eu quero trazer à tona é o debate sobre identidade na política. O meu ex-colega de Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, o SEI, nós nos conhecemos lá, o Douglas Barros, que é um filósofo, escritor, psicanalista brasileiro, escreveu o livro O que é Identitarismo? Nesse livro, o Douglas recoloca no seu devido lugar o debate sobre identidade dentro da política. A política é uma dimensão de conflito, e esse conflito é feito entre agrupamentos. Esses agrupamentos constituem uma identidade, sempre. Não só há uma diferença de elementos de identificação, de identidade entre a classe trabalhadora e a classe burguesa, mas há dentro da classe trabalhadora uma centena de identificações, de identidades que vão sendo construídas de acordo com as possibilidades infraestruturais, mas também pelas relações afetivas, imediatas, que envolvem cultura, que envolvem diversos aspectos. Ou seja, identitarismo é o recrudescimento ou a negação das outras identidades por parte de uma identidade. E aí, o MST participa de uma identidade dentro da classe trabalhadora. Essa identidade foi construída num momento do tempo, se iniciou logo no processo de encerramento da ditadura militar. Eu vou chamar provisoriamente essa identidade de identidade operário-camponesa, porque o MST é tributário da mesma criação, do mesmo contexto no qual foi criado o Partido dos Trabalhadores e também a Central Única dos Trabalhadores. Era um momento no qual se lutava por democracia. É importante pontuar que essa democracia estava concentrada numa luta pelas diretas já, pela democracia formal. Acontece que essa identidade operário-camponesa que conseguia hegemonizar, concentrar quase toda a classe trabalhadora brasileira num determinado momento, vai perdendo a sua possibilidade por alguns motivos. Um deles é que a infraestrutura mudou. Aquilo que eram plantas de fábricas grandes, com muitos trabalhadores concentrados no mesmo ambiente, vai se tornando uma economia de serviços, onde os trabalhadores estão espalhados. Isso acontece porque a ditadura militar provocou uma grande crise da dívida externa, um endividamento externo muito grande,
que levou a vários problemas, dentre eles uma grande inflação que foi tentada, que se tentou resolver com diversos planos econômicos, e o que resolveu o problema da inflação, importante dizer, foi o Plano Real, que trouxe uma paridade de valor entre o real e o dólar, o que destruiu a indústria brasileira, porque era muito mais conveniente e barato importar produtos ao invés de produzi-los aqui no Brasil. Bem, essa identidade operário-camponesa não tinha mais a estrutura, a infraestrutura para poder manter sua hegemonia. E aí é uma confusão diagnóstica que o MST faz, porque ele entende que depois desse período histórico da luta contra a ditadura, houve um descenso da luta de massas. Se é verdade que as lutas se desconcentraram, que uma economia de serviços fez com que não houvesse mais essa concentração de trabalhadores fabris, não é verdade que as lutas não tinham um grande volume em relação ao número absoluto, total. Tanto é assim que cresceram em grande medida o movimento negro, o movimento de mulheres, o movimento LGBT, também o movimento de luta por moradia e o movimento do qual eu também fiz parte, o movimento de luta pelo transporte, o MPL, Movimento Passe Livre. Não confundir com aquele outro lá, por favor. Importante pontuar isso. Há uma confusão entre a perda da capacidade de hegemonização por uma identidade com a perda da capacidade de luta da classe. E aí a gente entra na segunda referência que eu quero usar, que é o livro do Christian Dunker, que se chama Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, publicado lá em 2014, se eu não me engano. Nesse livro, o Christian aponta esse fenômeno tipicamente brasileiro da formação dos condomínios. E o que ele chama de lógica do condomínio é: a pressuposição é que os condomínios iriam formar um espaço físico, mas também subjetivo, de uma relação social, de um conjunto de relações onde seriam os iguais, sendo iguais, que manteriam uma harmonia e que nada seria sentido ali como algo ruim, como algo sofrido, como conflitos sociais. O que o Christian aponta, isso é evidente, essa promessa fracassou. Fracassou do ponto de vista da psicanálise em primeira instância, porque todo ser capaz, né, de sentir e pensar sente aquilo que o Freud chamou de mal-estar. Não se trata de um adoecimento ou algo do tipo, se trata da condição humana, uma dada insatisfação, um certo desconforto que nos lança para o laço social, nos lança para o desejo, nos lança para a vida. O mal-estar faz parte da vida. Mas também fracassou porque a igualdade é impossível, né? Diria o Sartre, o inferno são os outros, sentido que onde há relação social, há algum conflito. Veja, nós buscamos a relação entre identidades, entre agrupamentos de identidade, mas mesmo dentro desses agrupamentos, todo mundo que participa de igreja, que participa de partido, que participa de seja lá o que for, sabe que não se trata de, por compartilhar certos princípios, que não vai haver um alto grau mesmo de diferenças, de conflitos, enfim. Mas uma coisa que o Christian não fez muito, ele até publicou depois um texto sobre os condomínios de esquerda, mas não estendeu esse argumento. Acho que cabe poder olhar essa lógica do condomínio, essa lógica infraestrutural. Não se trata exatamente de uma ideologia, de uma particularidade de um certo segmento de classes médias, né? A lógica do condomínio é uma lógica derivada da infraestrutura e é um sintoma tipicamente brasileiro, né? Porque o Brasil sempre foi, né, diz Caio Prado Júnior, enfim, outros autores, um ambiente de muita barbarização do ponto de vista do território, a formação de espaços onde se conformaria uma certa harmonia, onde a violência não compareceria, onde os iguais estariam vivendo bem, é um sintoma, é uma tentativa de solução desse problema estrutural, de uma barbarização generalizada, tentando conformar certas ilhas de paz, harmonia e prosperidade. Isso aconteceu também
dentro do território político, dentro do campo popular, dentro da classe trabalhadora. Essa identidade operário-camponesa conformou um certo condomínio. E a lógica desse condomínio era a luta por essa democracia formal, essa democracia na lei, a democracia representativa, em oposição à democracia direta. Houve conflito, teve experiências como o orçamento participativo na prefeitura de Porto Alegre, mas não só, em outras também, mas principalmente a mais visível foi da prefeitura do Olívio Dutra. Teve tentativas aí de estabelecer uma certa radicalização e as bases, aos fundamentos. Mas o que venceu nessa lógica do condomínio, aí o condomínio camponês operário se acoplando, ao condomínio geral da política do Estado brasileiro, foi que se estabeleceu aí certos patamares. Alguns foram para a cobertura e outros ficaram mais embaixo. E a lógica de prosseguimento, de ascensão desse condomínio é, primeiro, a submissão à ideia da democracia burguesa como democracia de fato e não como ditadura da burguesia, e a submissão a uma figura central, que seria a reserva moral também desse agrupamento, que é colocada aí na figura do Lula. Esse condomínio alcança uma estabilidade, porque ele consegue, de alguma maneira, manter a imagem daquelas ideias primeiras, apesar de abrir mão completamente dos seus fundamentos. Se monta uma estrutura organizada, né? Alguns estão na cobertura, que é a aristocracia operária, aqueles que ficam mediando a tensão entre nós, a classe trabalhadora, e a burguesia, os ruins e velhos pelegos. E esse condomínio vai funcionando muito bem, obrigado, até hoje, conquanto que os novos condôminos respeitem essas regras de repetição da mentira de que vivemos uma democracia e de que Lula está sempre pensando para o povo, em favor do povo, todo mundo pode entrar. Ou seja, essas novas identidades, esses novos agrupamentos dentro da classe trabalhadora, do movimento negro, LGBT, de mulheres, de pessoas com deficiência, enfim, todos esses são colocados dentro desse condomínio, obedecendo essa lógica, obedecendo estas regras que, no fim, afastam da representatividade em relação aos anseios e necessidades verdadeiras de nós, classe trabalhadora. A análise de conjuntura mais recente do MST mostra como eles ainda fazem questão de fazer parte desse condomínio. E mesmo que esse condomínio não carregue nenhuma possibilidade de lutar contra a barbarização da relação social, das relações de trabalho no nosso país, e tampouco possa carregar sonho, futuro, prosperidade, dar conta dessa vontade de vida que a nossa classe tem. E essa vontade de vida da nossa classe não é expressa de uma maneira bonitinha, limpinha, formalista. Ela vem com todos os afetos resultantes do ambiente que a gente vive. Então ela é feita de muita agressividade, porque o nosso meio é bárbaro, a nossa vida econômica, política, ela é bárbara. Enquanto a gente fica recusando toda essa crítica, todo esse ânimo, todos esses afetos, faz uma higienização de afetos, quem recolhe todo esse ânimo de vida é o extremismo capitalista. E para poder recrutar todos esses afetos, recrutar a nossa classe por inteiro, é necessário que as nossas críticas não tenham teto, que enquanto forem verdadeiras e justas, elas possam se expressar. E aí vem a minha primeira crítica em relação à análise e ao plebiscito popular. Tem uma falta fundamental ali, que é a falta da crítica ao teto de gastos. Veja, não se trata de dizer que precisamos ter todas as críticas, precisamos abarcar absolutamente todas as pautas e demandas, aí fazemos uma lista interminável do plebiscito, de voto no plebiscito, você é a favor disso, disso, disso e disso. Não se trata disso.
A ausência do teto de gastos é uma expressão da recusa em pôr em questão esse condomínio, essa identidade operário-camponesa. O que João Pedro Stedley fala na análise de conjuntura, no vídeo, é que é necessário ir até a nossa classe, dialogar com nossos irmãos e nossas irmãs de classe, que se houver taxação de quem ganha até a partir de 50 mil, se os ricos pagarem a conta, a gente vai poder ter serviços públicos de melhor qualidade. Isso não é verdade. O teto de gastos impede esse processo. Por quê? A arrecadação prevista com a taxação de quem ganha mais do que 50 mil pelo IPEA, a previsão é de cerca de 140 bilhões. Do outro lado, a gente vai ter a perda de arrecadação com a isenção de quem ganha até 5 mil reais. No cômputo geral, ficam aí 120 bilhões de reais anuais. Só que tem o teto de gastos. O teto de gastos impede que o orçamento aumente para além de 70% do arrecadado no ano anterior. Além disso, o crescimento total do PIB não pode ser maior do que 2,5%. Ou seja, independentemente dessa arrecadação, se as outras arrecadações, se o Estado não crescer, ele não vai poder investir estes 120 bilhões em absolutamente nada. Ou seja, não é transferência dessa tributação para o investimento no Estado brasileiro. O que fundamentalmente faz crescer o orçamento de um país, o orçamento primário de um país, a sua capacidade de intervir na economia, de ser protagonista no desenvolvimento soberano nacional, é o aumento do endividamento público. Essa ideia ela é contraintuitiva. Se a gente segue essa diretriz fiscalista que está errada do ponto de vista econômico, num país soberano, não é a poupança que precede o gasto. Ao contrário, num país que tem uma moeda soberana, é o gasto que precede a arrecadação. É muito difícil dialogar com a nossa base, desde já, porque essa ideia é uma ideia contraintuitiva. Se a gente tira esse elemento da crítica do teto de gastos, cuja função é o superávit primário, que é tratar a economia de um país como se fosse uma economia doméstica, a gente deseduca a nossa classe. Usar o plebiscito para politizar a nossa classe, se é feito dessa forma, trabalha contra a politização da economia, contra a crítica da economia política. Importante pontuar esse debate para quem não está muito familiarizado. Sim, o imposto dos entes subnacionais, ou seja, estados e municípios, são arrecadações que se fazem para financiar investimentos públicos. Nos entes subnacionais, estados e municípios, sim, é a arrecadação que precede o gasto. Mas um país que emite a sua moeda soberana é o contrário, é o gasto público, é a emissão de títulos da dívida pública que faz com que seja possível investir na economia e aí sim fazer a arrecadação de tributos federais, que na prática é destruição de moeda circulante, ou seja, é regulação do valor do dinheiro, é o controle, dentre outras coisas, da inflação. E aí a gente se aprofunda ainda mais nessa crítica. Veja, o estabelecimento do teto de gastos não foi uma imposição dos representantes formais da burguesia dentro do Congresso. Tanto o Senado como a Câmara não exigiram que fosse recolocado um teto de gastos. Foi uma decisão autoral do governo Lula. Foi uma escolha que traiu suas promessas de campanha. Lula, durante a campanha toda, trazia a informação, a afirmação, o compromisso de que não haveria teto de gastos. Trazia até mesmo a relação de vários países que tinham sua dívida pública em uma relação, uma proporção relativamente alta comparada com o PIB e que estavam muito bem. A gente tem o exemplo da China, a gente tem o exemplo do Japão, a gente tem o exemplo dos próprios Estados Unidos,
Lula decide estabelecer o teto de gastos como um compromisso de governo com a burguesia. A preservação da imagem de Lula como a reserva moral do seu próprio governo não é verdade. Lula não é um incauto, Lula não é alguém que não entende e Lula não é alguém que não decide. O teto de gastos, a decisão de governar primeiro com a burguesia é uma decisão de Lula e cabe julgá-la moralmente. Recusar, chamar de traição. O que é traição? É se manter fiel a esse mandamento, dessa identidade operário-camponesa, desse condomínio lulista. Empreender uma luta, utilizar o plebiscito popular para uma politização desse tipo, que na verdade despolitiza, é convidar a nossa classe para uma luta rebaixada. A nossa classe não quer se rebaixar. Fazer propaganda do governo. E é um desrespeito tremendo com a militância de base, que inclusive ajuda, trabalha pelas pautas e pela luta do MST. A ausência do pleito do fim do teto de gastos foi uma decisão do MST. O jornalista e membro do MST, Igor Felipe, deu uma entrevista para o Mauro Lopes, lá no Farol Brasil, e disse claramente: o teto de gastos não está no plebiscito porque o PT não quis. É uma escolha de quais laços o MST está interessado em manter, em fazer. Em nome de quê? E aí vem a parte que mais me preocupa do que disse o João Pedro Stedley naquela análise de conjuntura. O que o João Pedro Stedley coloca é que a luta eleitoral está perdida. Veja, a luta eleitoral. Não estou acusando aqui o MST de abandonar a luta no campo, as outras lutas. Estou falando da dimensão eleitoral, de que tudo que é possível agora é tentar reeleger Lula em 2026 e que a possibilidade de futuro está lançada lá para 2030. Primeiro, é necessário desde já construir uma alternativa. E outra coisa, não está escrito em pedra que nós já perdemos 2026. Essa fala do João Pedro Stedley é um sintoma mórbido, no sentido que o Gramsci dava, que quando o velho morreu e o novo tarda a nascer, observam-se sintomas mórbidos. E tem uma morbidez muito clara nessa fala. E o motivo dessa morbidez é um luto ainda mal feito da morte da precedência, da hegemonia de uma identidade. A classe trabalhadora segue viva, segue lutando, criando suas novas identidades e perspectivas de futuro, mas essa identidade chegou a seu fim. O ideal acabou. Não quer dizer que acabou a luta. Essa confusão que o MST sempre teve nesse conceito, né, que está consubstanciado nesse conceito de descenso da luta de massas, vai alcançando um ponto ainda mais triste. E ainda mais, por parte do lulismo, vai se construindo uma reatividade, onde tudo aquilo que se apresenta como representação autêntica da classe trabalhadora é tomada como um inimigo, como alguém que não tem compromisso, que não tem consciência, que não está vendo a realidade, que falta maturidade, inclusive. Veja, não nos falta maturidade. Tampouco nos falta compreensão sobre a dinâmica real. Temos plena ciência do que representa o governo Trump, do que representa a bestialidade da extrema-direita brasileira, e nós sabemos muito bem o que representa anos e anos de uma política de austeridade na desorganização e desarticulação da nossa classe. A única maneira de superar essa morbidez é se abrir uma mística de encontro com outras posições dentro da perspectiva da classe trabalhadora, de uma maneira que não seja ter encontrado um intruso no condomínio. A possibilidade de outras posições não necessariamente é a deslegitimação de
tudo que compreende a identidade operário-camponesa. Apontar para o futuro não quer dizer renegar absolutamente todo o passado. É apenas superar os seus equívocos, seus engodos e os seus erros. A dinâmica do identitarismo, ou seja, a negação de outras identidades por parte de uma identidade, acontece na dimensão política tal qual acontece na dimensão da sexualidade. Algumas pessoas, ao encontrarem maneiras diversas de exercer a sua feminilidade, de exercer a sua masculinidade, que não estão exatamente encaixadas nessa normopatia, tomam a presença do outro não como uma possibilidade de abertura, como um alívio, mas tomam como uma ameaça à consistência da sua identidade. Essa ameaça mobiliza a libido de maneiras contraditórias, com certo fascínio e atração, ao mesmo tempo e proporcionalmente, que causa uma repulsa. É preciso que a gente esteja aberto a um encontro na mata, como diz o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que no encontro com o outro, e o Christian Dunker reafirma isso no livro Mal-Estar, Sintoma e Sofrimento, a gente consiga produzir relações produtivas de indeterminação. Nós, comunistas, nós que não nos aferramos ao lulismo, não somos inimigos. Não somos aqueles que vão acabar com toda a história de luta da classe trabalhadora, com toda a história daqueles que vieram antes de nós. Nós somos uma outra coisa, mas que mantém compromisso de classe. E aí a gente precisa fazer um novo laço a partir dessas diferenças geracionais, diferenças de história, diferenças na infraestrutura sobre as quais nós construímos os nossos gostos, a nossa história de militância, para que a gente possa construir realmente um movimento de vitória, de luta para a classe trabalhadora, da classe para si. Para que a gente possa construir um laço emancipatório de fato, é fundamental que, antes de tudo, a gente assuma fidelidade e compromisso com aquilo que nos falta. Nos falta liberdade, nos falta poder, nos falta prosperidade. Essa é a condição de classe que deseja que esse compromisso esteja à frente e acima sempre de qualquer identidade particular. Essa foi a minha coluna dessa semana e eu quero deixar um recadinho para você que mora em Santa Catarina. Você está organizado em algum partido coletivo? Você votou no Bolsonaro, votou no Lula, gosta do Bolsonaro, gosta do Lula? Tanto faz. Se você quer colaborar para circular debates mais qualificados aqui no nosso estado, vem falar comigo no Instagram, no @leojorge.panegali. A gente vai conversar sobre como você pode colaborar desde aí aonde você está, aqui no nosso estado. A gente quer construir uma mídia com compromisso de classe e territorializada.